mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesse momento, estamos em plena pandemia, em 2020. E o nosso CEA já iniciou a campanha de doação de máscaras. Se você pode colaborar, saiba como acessando o nosso site, que está aqui o endereço, ou o nosso Instagram, que também está aqui. E agora, com vocês, Vanise Nunes com o tema Bezerra e Nós. Olá, queridos irmãos que nos assistem de tantos lugares pelo YouTube, este canal que nos une apesar da distância. Nós, aqui da Casa de Francisco de Assis, saudamos a todos. Agradeço muito a Francisco de Assis que nos recebe nessa casa maravilhosa, com humildade e amor. Agradeço muito a espiritualidade superior que nos ajuda, nos consola e nos esclarece tanto. E agradeço a diretoria dessa casa que nos fez mais um convite. Nesse dia de hoje, nós vamos refletir. A proposta é refletir sobre a nossa situação atual, as nossas dificuldades e ter como exemplo e como inspiração alguém muito especial, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres que tanto nos ajuda, nos ajudou enquanto encarnado e continua nos ajudando após o seu desencarne. Em 1900 desencarnou e até hoje está conosco, nos ajudando, incansável e amoroso. Então nós vamos falar de algumas situações em que Bezerra nos serve de exemplo, em que Bezerra nos diz como agir, como não agir. São algumas situações que eu selecionei porque acho que tem muito a ver com o nosso momento atual. Em meio dessa pandemia, em meio desse isolamento social, existem tantas situações que às vezes nós não compreendemos. Então, vejamos. Em muitas situações, nós discutimos, nós encontramos pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. E aí a gente fica, mas por que essa pessoa age dessa maneira? Mas por que essa pessoa diz essas coisas? Como é possível, em 2020, alguém pensar dessa forma? Vamos pensar juntos que a evolução não dá saltos. Num caso, Bezerra de Menezes, que era um grande espírito e um grande espírita, participava de muitas reuniões mediúnicas. E, numa dessas reuniões, apareceu um espírito muito inteligente, muito bem, com um discurso muito bom. E ele tinha ideias contrárias às leis de Deus, contrárias à boa vontade, à solidariedade, ao amor e ao respeito. Ele se comprazia no mal, em disseminar o mal. E ele apareceu em várias dessas reuniões. E nessas reuniões, Bezerra de Menezes argumentava com carinho e argumentava da melhor maneira possível, mas ele não conseguia convencer esse espírito. Até que um dia, quando esse espírito apareceu novamente, ele disse: meu irmão, se os meus argumentos não o convencem, permita-me orar consigo. E Bezerra de Menezes começa a orar de uma maneira como só Bezerra fazia. Se dizia que ele ajoelhava com o coração. E dessa maneira humilde, com essa fé profunda que ele tinha, ele rezou. E aquele espírito que era tão afeito ao mal, ele foi ouvindo aquelas palavras, mas foi sentindo
aquela emoção, aquela humildade, aquele amor. E ao final daquela prece, ele disse à bezerra: "Tá bem, baixinho, você não me convenceu, mas a sua prece me tocou. Eu vou pensar." E ele se afasta e nunca mais aparece naquela reunião. Porque ele mudou. Não foram as palavras, não foi a teimosia que o convenceu, foi o amor. A fé de Bezerra era muito grande e é o que nós precisamos aprender com ele, a termos fé, inclusive quando estamos em meio de uma discussão, porque o amor vence uma multidão de pecados. E Bezerra, com aquele amor, com aquela boa vontade, ele pedia auxílio a Jesus e a Deus. E não há argumento maior do que o amor de Jesus por nós. Então, quando for esse momento em que nós estejamos num embate, num conflito, numa discussão, oremos. Eu não posso mudar o outro se o outro não quiser mudar. E é através do meu recolhimento e da minha fé em Deus que eu posso pedir forças e posso pedir que Jesus atue naquele irmão. Então, é interessante a gente pensar nisso nesses momentos em que nas redes sociais as pessoas brigam tanto, desfazem amizades de anos, quando o mais importante é ter a tolerância, ter o respeito. E isso Bezerra tinha muito. Há vários casos e há várias situações. Numa outra situação, quando a gente pensa que nós estamos diante de muitas dificuldades de vários tipos, é um momento especial, é um momento muito diferente dos outros. E a gente tem um fantasma rondando, o fantasma da morte do corpo físico. Mas não é só esse fantasma, não é só esse monstro. Ao mesmo tempo que nós tememos a morte, nós também tememos as dificuldades financeiras. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu preciso ir trabalhar, mas e se eu não posso trabalhar? E o pão de cada dia? O que vai ser da minha família? Então nós estamos muito angustiados. E nesse momento, Bezerra também é um exemplo. São dois casos de Bezerra que têm muito a ver com o que nós precisamos internalizar e entender. O primeiro caso, com o próprio Bezerra. Ele não deixava faltar nada à família, mas ele não vivia com luxo. Ele era um médico que atendia a todos que necessitavam e só quem pudesse pagar, pagava. Os que não podiam pagar, ele consultava da mesma forma, ele receitava homeopatia, ele receitava passes, água fluidificada, ele tinha esse amor. E muitas vezes, quando ele via que a pessoa precisava comprar os remédios e não tinha o como, ele dava do próprio bolso. Em alguns momentos, ele deu todo o dinheiro que tinha na carteira. Em outros momentos, ele deu o anel de formatura dele. Então, são várias as situações. Mas em um dado momento, numa manhã, a despensa da casa de Bezerra estava vazia. E a esposa dele falou: Bezerra, nós precisamos comprar comida. Por favor, não volte para casa sem trazer algum alimento. E Bezerra pensando: todo o dinheiro que eu tinha, eu dei ontem ao último paciente. Mas ele mantinha fé, sempre, um homem de fé. Saiu, foi trabalhar. E quando ele retorna, preocupado, claro, o que nós vamos fazer? A esposa dele o recebe na porta e diz: mas você exagerou, Bezerra, não precisava tanto. E ele: ué, mas o que aconteceu? Então a mulher
o leva até a despensa que está abarrotada. Naquela tarde, antes que ele voltasse do trabalho, chegou uma carroça carregada de alimentos e ninguém sabia de onde tinha vindo. Então ele pensou, um dos meus pacientes, a quem eu atendi sem pedir nada, sem querer nada, em agradecimento trouxe essa carroça de alimentos. E naquele mesmo momento, ele com a esposa foram para um cantinho da sala para orar e agradecer a Deus, que tudo, em tudo, nos ajuda. E é nesse momento que a gente lembra, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, porque eles não têm luxo, não têm trabalho, mas não lhes falta beleza. Como são especiais. E Deus a tudo nos provê. Precisamos manter a fé. Lógico que pedir a porta se abrirá. Nós precisamos fazer por onde. Nós precisamos trabalhar, nos esforçar, ter merecimento para que a ajuda venha. Mas nós não podemos perder a esperança em Deus, que sempre encontra uma maneira de nos ajudar se nós estivermos atentos. Porque muitas vezes a ansiedade, o medo, a insegurança são tão grandes que a gente acaba se desvinculando e deixando de entender os sinais. Deus ajuda as criaturas através de outras criaturas, mas às vezes a gente espera que Deus venha, se materialize para nos ajudar e não é assim que funciona. Nós precisamos ajudar ao próximo e o próximo nos ajudar com amor, sem esperar nada em troca, que é o que Bezerra fazia. Ainda nesse tema do medo do amanhã, há um caso muito bonito, quando Bezerra estava descendo as escadarias da FEB, ele era presidente da FEB, foi presidente por um tempo, e descendo as escadarias, depois de uma palestra, um rapaz vai ter com ele, e esse rapaz está desesperado, porque ele está doente assim como a família, e ele não tem o que comer, ele não tem trabalho, está desesperado. Só que Bezerra não tinha mais nem o anel de formatura que já tinha dado, ele não tinha nada material que pudesse dar a esse rapaz. Então, ele diz, meu filho, você acredita em Deus? E o rapaz diz, acredito. Você acredita em Maria? Sim, acredito. Então, em nome de Maria, eu peço que você aceite o meu abraço. E Bezerra abraça esse rapaz com tanto amor, fazendo uma prece, com tanta humildade, tanta fé. E ele diz a esse rapaz, volte para sua casa, tome água, dê água à sua família, reze com a sua família e tudo vai passar. Esse rapaz, com a fé que Bezerra mostrava, ele volta para casa, dá água à sua família, bebe água e parece que naquela água, com certeza, naquela água havia o medicamento necessário, os fluidos necessários para o refazimento daquela família. E eles vão dormir sem febre, como se tivessem sido alimentados. No dia seguinte, eles levantam bem, firmes. E esse rapaz é impelido por uma inspiração a sair. E na primeira porta que ele bate, ele encontra trabalho. Passam-se os dias, Bezerra, como tem sempre muitos afazeres, ele acaba esquecendo desse caso. Até que um dia, 2 semanas depois, aquele mesmo rapaz volta às escadarias da FEB e vai dar um abraço muito grande em Bezerra e agradecer, dizendo que conseguiu o trabalho, que já estava bem, que a família estava muito agradecida, que Bezerra tinha sido fundamental para a vida deles. A fé é muito importante nesse momento, bem como o esforço, porque o rapaz acreditou, saiu, buscou trabalho, trabalhou firme e conseguiu. A cura começa de dentro, começa do espírito, assim como a doença
começa no espírito, a cura também começa no espírito. Nós precisamos nos renovar, querer melhorar. E é assim, sempre, meus irmãos, sempre. Bezerra sempre nos deu o exemplo da fé acima de qualquer medo, acima de qualquer angústia, porque tudo passa. A doença passa, o desemprego passa, a falta de dinheiro passa, porque a matéria é só matéria. Quando a gente fala da doença, são momentos muito complicados pelos quais nós estamos passando e nós temos muito medo, é natural, nós estamos encarnados. Então, nós sim precisamos ter medo, precaução, cuidado, mas não podemos perder a fé. Há o caso da filha de Bezerra, que estava doente, e Bezerra estava cuidando dela, mas recebeu também o chamado de uma mãe aflita, cujo filho estava muito doente, no alto do morro, e precisava da ajuda de Bezerra. E ele ficou, meu Deus, o que eu faço? A minha filha está doente, mas o filho dessa mãe está doente. Ele encomendou a filha a Deus e foi cuidar desse menino. E ele pensou que o médico dos médicos faça o que eu não posso fazer pela minha filha. Se for da vontade de Deus, que ela se vá com Jesus. E ele vai. Trata do menino, dá água fluidificada, recomenda passes, faz o melhor que ele pode. E quando ele volta para casa, ele não sabe se a filha dele está encarnada ou desencarnada. E quando ele chega, a esposa dele diz: ela melhorou, ela está dormindo em paz. E ele, naquele mesmo momento, vai agradecer, vai orar. É muito difícil isso, deixar um ente querido para cuidar de outro. Mas é o exemplo que Jesus nos deu, amar ao próximo como a si mesmo. E Bezerra fazia isso. Então nós precisamos, nesse momento de tanta crise, entendermos que apesar de toda a intolerância de alguns, apesar de toda a ignorância, apesar de toda a atitude que pode nos parecer complicada, acima de tudo está a fé em Deus e está o nosso papel. Como eu já disse em outro momento, em outra ocasião, todos nós somos agentes facilitadores da transformação desse mundo. E o mundo não vai se transformar se nós só olharmos o que está ruim, o que tem de errado. O mundo só se modifica se nós nos aferrarmos à esperança, à fé e à boa vontade e fazermos o que precisarmos fazer. Então, são muitos os casos de Bezerra, mas ele nos traz um chamamento. E eu vou ler esse chamamento. Amigo do Cristo, não ouvides nosso dever de cooperação com o Senhor. Ninguém te pede o impossível. Entretanto, é justo, nasçam em tuas mãos, cada dia, as migalhas de amor com que o mundo se elevará, do vale da sombra ao cimo da redenção. Lembra-te de viver a santa prerrogativa da tua fé. Faze algo. O Mestre não exige, te roga assistência para todos os escravos da prova e do sofrimento, que vagueiam, contudo aguardam de ti um leve olhar de consolo e esperança em favor do companheiro infortunado que precisa erguer-se e avançar. Uma esmola de tolerância, uma prece, uma gota de bálsamo, uma referência fraterna, uma flor de carinho, um sorriso. Quem será tão miserável no mundo que nada possa dar, quando o verme é um benfeitor da terra, que produz a excelência do trigo e do pão? O eterno amigo espera por nós,
no caminho de nossos próprios irmãos. Traze ao benfeitor celestial as sementes da tua vontade e, algo fazendo na tarefa redentora, estejamos mais convictos de que Jesus fará o resto. Nosso irmão Bezerra. Então, que nós possamos, em meio à angústia, ao medo, à ansiedade, manter a esperança. Jesus nunca nos abandonou e Bezerra nunca nos abandonou. Ele pediu a Maria para ficar olhando por nós quando já não precisaria, já poderia ir para outras esferas, mas ele pediu por nós e ele continua nos acompanhando, esperando que nós escolhamos seguir Jesus. Que neste momento dessa pandemia, que é uma grande prova, nós escolhamos trabalhar em vez de dar trabalho, fazer pontes em vez de construir muros, que nós sejamos a luz que o mundo precisa. Muita força, meus irmãos, esperança e nunca percamos a fé. Jesus sempre esteve conosco. Bezerra está conosco. Muita paz.